Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu confeccionei com barbante fio 4. Para vocês que ainda não me conhecem, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê, de peças fáceis, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa com barbante, fio 4 e usei a agulha de número 3. Na largura, ele ficou com 43 centímetros e no comprimento de picô a picô ficou com 1 metro. Ele ficou pesando 297 gramas. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico da nossa aula de hoje. Então, este é o gráfico da nossa aula de hoje. É muito fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. E aqui na última carreira, eu fiz uma carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Eu gostei bastante do resultado, espero que gostem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 4 e a agulha de número 3. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 79 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer um total de 79 correntes. Feita as 79 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos voltar lá naquela corrente onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na corrente, laçar o barbante, trazer, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante novamente, tirar 2 argolas, laçar o barbante novamente, tirar mais 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Eu vou completar esta carreira e já trago para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira. A minha carreira base, a carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 80 pontos altos, porque fizemos 79 correntes, e a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos num total de 80 pontos altos. Agora, vamos para a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Eu vou subir aqui com 2 correntes. Vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Eu vou fazer apenas 2. Vou virar o meu trabalho e agora eu vou copiar aqui 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Porém, nós ficamos com 4 pontos altos, porque a corrente que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui 7 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Feito isto, vou pular 7 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. No 8º ponto alto, eu vou fazer um ponto alto.
Agora, eu vou fazer 10 pontos altos. Então, já fiz um, vou fazer 2, 3, 4, vou fazer aqui um total de 10 pontos altos. Fiz aqui os 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, eu vou fazer 11 quadrados. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. Então, aqui eu fiz 2 quadrados. Vou fazer num total de 11 quadrados. Então, eu fiz aqui 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Agora, deste lado, eu vou repetir o que eu fiz deste. Então, lá eu vou fazer os 10 pontos altos, as 7 correntes, pular os 7 pontos altos da carreira anterior e este finalzinho. O mesmo que eu fiz aqui, eu vou repetir deste lado. Então, eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou a minha primeira carreira do meu gráfico. Então, eu fiz aqui, copiei os 3 pontos altos, com a corrente que eu subi, ficamos com 4 pontos altos. Fiz um quadrado, 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior. Copiei o terceiro ponto alto. Fiz 7 correntes, pulei 7 pontos altos, no 8º ponto alto, copiei o ponto alto. Aí, aqui eu fiz um total de 10 pontos altos. Aqui no meio, eu fiz 11 quadrados. E aqui deste lado, eu repeti o mesmo que eu fiz deste. Então, tudo que eu fizer de um lado, eu vou repetir do outro. Estes quadrados do meio, eu vou levar até o final do nosso caminho de mesa. Estes 4 pontos altos e este quadrado deste lado e deste também vou levar até o final do nosso caminho de mesa. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Lembrando que o nosso trabalho será apenas nas pontas, aqui deste lado e deste. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vou subir com as 2 correntes, vou virar o meu trabalho. Como eu falei, esses 4 pontos altos e o quadrado, eu vou copiar até o final do nosso caminho de mesa. Apenas copiar. Então, copiei aqui os pontos altos, vou copiar o quadrado. Feito isto, chegamos nas 7 correntes. Vou fazer aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou aqui no meio da corrente e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou novamente fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou copiar o próximo ponto alto do grupo de pontos altos, o primeiro ponto alto. Então, em cima das correntes, ficou desta forma. Agora, chegamos em cima do grupo de pontos altos. Já fiz um ponto alto, vou copiar no total de 4. Então, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar os 4 próximos pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos. Então, ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro lado. E aqui no meio, apenas copiar os quadrados. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerramos mais esta carreira. Então, os 4 pontos altos e o quadrado. Aqui eu fiz 5 correntes. Aqui no meio das 7 correntes, eu fiz um ponto baixo. 5 correntes, chegamos em cima dos pontos altos. Copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado no meio. Então, eu fiz 2 correntes, pulei os 2 pontos altos, copiei o terceiro ponto alto. Copiei os pontos altos restantes. Então, ficamos com 4 pontos altos, um quadrado e 4 pontos altos. Somente copiei os 11 quadrados do meio. Deste lado, fiz da mesma forma. Então, como eu falei, tudo que eu fizer de um lado, eu vou apenas copiar do outro, repetir do outro lado. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já copiei aqui esse início, 4 pontos altos e o quadrado. Vou repetir aqui as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Feito isto, vou aqui no ponto baixo que nós fizemos aqui no meio. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Vou repetir as 5 correntes. 1, 2, 3,
4, 5. Feito isto, chegamos aqui nos 4 pontos altos. Nesta carreira, eu vou copiar apenas 2 pontos altos. Então, 1, 2, vou fazer 2 correntes, 1, 2, vou pular estes 2 pontos altos, e aqui no meio do quadrado, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Feito isto, vou fazer 2 correntes, pular os 2 primeiros pontos altos e copiar os 2 últimos pontos altos. Então, 1, 2. Então, aqui ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro. E aqui no meio, apenas copiar os quadrados. Então, eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Finalizei mais uma carreira. Copiei os pontos altos e o quadrado. Fiz 5 correntes, fiz um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo, 5 correntes. Chegamos aqui em cima dos pontos altos. Vou copiar os 2 primeiros pontos altos, fazer 2 correntes, pular os 2 últimos. Aqui no quadrado, vou fazer 3 pontos altos. Deste lado, novamente, 2 correntes, pular os 2 primeiros pontos altos, copiar os 2 últimos pontos altos. Aqui no meio, copiei apenas os quadrados, e o que eu fiz deste lado, eu fiz deste. Copiei os 2 primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui no final, então, fiz 2 pontos altos, pulei os 2 pontos altos da carreira anterior. No quadrado, fiz 3 pontos altos. Deste lado, 2 correntes, pulei os 2 primeiros pontos altos, copiei os 2 últimos. Fiz 5 correntes, um ponto baixíssimo aqui no ponto baixo, 5 correntes e copiei este final. Então, agora, vamos para a nossa próxima carreira. Já copiei aqui este início, os 4 pontos altos e o quadrado. Novamente, vou repetir as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no ponto baixíssimo, e aqui eu vou fazer mais um ponto baixíssimo. Feito isto, vou repetir as 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos em cima dos pontos altos. Eu vou repetir esta carreira de 4 pontos altos. Então, eu vou copiar os 2 pontos altos, 1, 2. Na corrente, vou repetir os 2 pontos altos que nós havíamos eliminado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Vou fazer 2 correntes, abrir o quadrado do meio. Então, vou pular os 3 pontos altos, e aqui nas 2 correntes, vou repetir os 2 pontos altos e copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, aqui voltamos a ter os 4 pontos altos desta carreira. Então, nós repetimos esta nossa segunda carreira. Agora, eu vou copiar os quadrados e tudo que eu fiz deste lado, vou fazer do outro lado, na outra ponta. Então, encerrei aqui esta carreira. Copiei os 4 pontos altos e o quadrado. Fiz as 5 correntes, um ponto baixíssimo aqui no meio. Novamente, 5 correntes. Voltei a fazer esta segunda carreira, então, copiei os 2 pontos altos da carreira anterior e na corrente acrescentei os 2 pontos altos. Abri um quadrado no meio, fiz 2 correntes, pulei os 3 pontos altos da carreira anterior. Deste lado, na corrente, acrescentei os 2 pontos altos e copiei os 2 pontos altos da carreira anterior. Copiei os quadrados do meio e aqui eu repeti o mesmo que eu fiz deste lado. Agora, vamos para a nossa última carreira do nosso gráfico. Então, eu copiei aqui os 4 pontos altos e o quadrado. Esta nossa carreira é a nossa primeira carreira do nosso gráfico, que nós vamos repetir. Então, aqui, nesta carreira, eu vou fazer as 7 correntes da primeira carreira. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Feito isto, vou aqui no primeiro ponto alto e vou copiar o ponto alto. Então, eu vou repetir a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Agora, eu vou copiar estes pontos altos, fechar este quadrado com 2 pontos altos e copiar estes pontos altos. Nós vamos repetir esta carreira, que será uma carreira de pontos altos. Então, eu vou copiar os pontos altos da carreira anterior. Então, vou copiar aqui os 4 pontos altos. Vou fechar este quadrado do meio. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui os 2 pontos altos. 1, 2. E copiar os últimos pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos altos.
nós voltamos a ter aqui, novamente, os 10 pontos altos, igual esta carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Ficou desta forma. O mesmo que eu fiz deste lado, vou repetir do outro. E aqui no meio, somente copiar os quadrados. Vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para você. Encerrei aqui mais uma carreira. Copiei este início, aí nós fizemos aqui a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Então, aqui era 7 correntes, eu repeti as 7 correntes aqui. Aí, pulei as correntes da carreira anterior e aqui fechei tudo com pontos altos. Da mesma forma que eu fiz nesta carreira, aqui ficamos com 10 pontos altos no total. Copiei os quadrados e o mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste lado. Então, este é o nosso gráfico. Agora, nós vamos continuar o nosso trabalho, porém, invertendo. Então, agora eu vou copiar, então, agora eu vou fazer este gráfico dos pontos altos aqui em cima destas correntes. E esta parte das correntes eu vou fazer em cima deste trabalho de pontos altos. Eu vou inverter os trabalhos. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, já copiei aqui este início. E nós só vamos copiar até o final do nosso trabalho. Agora, como nós vamos inverter os gráficos, aqui são 10 pontos altos. Então, nós vamos colocar aqui nas correntes, contando com este primeiro ponto alto. E o primeiro ponto alto que nós vamos contar aqui, que nós vamos copiar aqui, nós teremos 10 pontos altos. Então, eu vou fazer 8 pontos altos aqui nas correntes, 9 e 10, que é o nosso primeiro ponto alto aqui. Então, um ponto alto, 2, 3, vou fazer aqui nas correntes mais 8 pontos altos. Então, assim ficou. Copiei aqui o primeiro ponto alto e aqui na corrente eu fiz 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contando com este 9 e este primeiro ponto alto que nós vamos copiar. Então, aqui nós ficamos com 10 pontos altos. A mesma quantidade que nós havíamos feito aqui embaixo. Então, agora, aqui em cima dos pontos altos, eu vou fazer as 7 correntes. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Vou pular os pontos altos e vou copiar apenas o último ponto alto. Então, esta carreira vai ficar desta forma. Vou copiar os quadrados e o mesmo que eu fiz deste lado, vou fazer do outro lado. Então, encerrei esta carreira. Aqui eu já estou repetindo novamente o nosso gráfico, porém, inverti. Copiei os 4 pontos altos e o quadrado. Aqui em cima das 7 correntes que nós havíamos feito na carreira anterior, para encerrar este gráfico, eu vou fazer os 10 pontos altos. Então, vou jogar o gráfico dos pontos altos agora para cima das correntes. Então, eu fiz aqui no meio das correntes 8 pontos altos, 9, que é o primeiro ponto alto, 10, que é o primeiro ponto alto que nós copiamos aqui. Então, ficamos aqui com 10 pontos altos, a mesma quantidade de pontos altos que fizemos aqui. Aí, aqui em cima dos pontos altos, eu vou fazer estas correntes. Então, aqui eu fiz 7 correntes, são estas 7 correntes que nós fizemos aqui no início. Copiei os quadrados e o mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste. Agora, nós vamos continuar somente copiando. Então, esta carreira é esta carreira aqui. Agora, a próxima carreira será essa de 4 pontos altos, um quadrado no meio, 4 pontos altos. Depois, a próxima até fechar com as carreiras de pontos altos. E aqui, em cima das correntes, nós vamos repetir o mesmo que fizemos aqui. Será sempre 5 correntes. A primeira carreira aqui é um ponto baixo. 5 correntes do outro lado. As outras carreiras são 5 correntes, aqui um ponto baixíssimo, 5 correntes do outro lado. 5 correntes, um ponto baixíssimo, 5 correntes do outro lado. Nós só vamos copiar, porém, inverter. Vamos copiar esta parte aqui em cima e as correntes aqui nesta feita. Aqui no meio, só copiar. E assim, nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa, somente copiando, invertendo as posições. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir entender. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o meu caminho de mesa e trouxe para nós fazermos a nossa última carreira por toda a volta. Já trouxe com a minha última carreira, que é a minha carreira de pontos
pontos altos. É a minha carreira base, nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e vamos encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Então, assim ficou o nosso trabalho. No vídeo, na aula, nós fizemos até esta carreira aqui, que nós invertemos o nosso trabalho. Então, fizemos os 10 pontos altos nas correntes e as correntes nos 10 pontos altos. Aí, nós só fomos copiando carreira a carreira. Então, esta carreira é esta primeira carreira. A segunda carreira, a terceira, a quarta e a última carreira. Que esta carreira aqui é a nossa carreira central. Depois, nós só vamos copiando carreira a carreira. E aqui em cima das correntes, da mesma forma que fizemos aqui, fizemos aqui. Então, aqui eu inverti as posições. Depois, eu copiei novamente, da mesma forma que eu fiz o primeiro gráfico. Então, eu só copiei. Aqui fica como sendo uma carreira base. Então, eu só copiei. Depois, copiei o segunda posição do gráfico. E assim eu fiz até o final do nosso caminho de mesa. É só copiar, porém mudando as posições. E aqui em cima das correntes não tem segredo. Sempre será 5 correntes e somente a primeira carreira é um ponto baixo. As outras são pontos baixíssimos. Então, não tem segredo. Eu tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. E numa ponta e na outra eu apenas copiei os 4 pontos altos e o quadrado até o final do nosso trabalho. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta. Então, eu fiz aqui o meu último ponto alto, vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou marcar a terceira e vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui naquela terceira onde nós marcamos e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui um picô. Aqui neste espaço, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, ficamos com 4 pontos altos. Vou pular um espaço e no próximo espaço vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos tombados com picô. Aqui, novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Vou marcar a terceira e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. No mesmo espaço, vou fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Ficamos com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou pular um espaço e no próximo espaço vou fazer um ponto baixo. Então, nós vamos fazer por toda a volta 4 pontos altos tombados com picô. Somente isso, até aqui em cima dos pontos altos, da mesma forma. Então, eu vou adiantar essa carreira, encerrar o meu trabalho e já trago para mostrar para vocês. Então, como prometido, eu já adiantei aqui as laterais do caminho de mesa. Agora, vamos fazer aqui em cima dos pontos altos. Vamos fazer a mesma carreira. É uma carreira de 4 pontos altos tombados com picô. Então, vamos subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vamos marcar a terceira e vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. Vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui um picô. No mesmo espaço, vamos fazer mais 3 pontos altos. Então, 1, 2, 3 pontos altos. Vamos contar 2 pontos altos da carreira anterior. 1, 2. No terceiro ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui também 4 pontos altos tombados com picô. Novamente, vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, vamos marcar a terceira e vamos fazer mais 3. 1, 2, 3. Vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui vamos fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, aqui no mesmo ponto, vamos fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, ficando assim com 4 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vamos contar 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer até o final dessa nossa carreira, vamos finalizar o nosso caminho de mesa com esta carreira. Lembrando que a distância dos pontos aqui vai depender do tamanho do ponto
do ponto alto de vocês. Vocês podem pular 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto, como eu fiz aqui, como também podem contar 3 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no quarto ponto alto, que foi da mesma forma que eu fiz aqui. Então, isso aqui é opcional, vai depender do tamanho do ponto alto de vocês. Eu vou encerrar esta carreira e quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já encerrei aqui a minha última carreira, então eu fiz 4 pontos altos tombados com picô. Cortei o barbante e já comecei a esconder aqui por entre os pontos. Então, ficou desta forma, por toda a volta. Então, assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!